dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Proangélica de Ciências e hoje nós vamos continuar o nosso capítulo aí, né, sobre plantas, falando um pouquinho sobre os órgãos reprodutivos. Então, lembrando, nós falamos que as plantas têm órgãos vegetativos, né, que são órgãos envolvidos no processo de sustentação e de nutrição da planta, e os órgãos reprodutivos, que são aqueles relacionados ao processo de reprodução das plantas. Na aula passada, nós vimos os órgãos vegetativos e na aula de hoje nós veremos apenas os órgãos reprodutivos. Então, vocês podem acompanhar aí o conteúdo comigo a partir da página 48 do nosso livro didático, ok? Então, como eu disse, os órgãos reprodutivos vão ser todos aqueles relacionados ao processo de reprodução das plantas, né? Que ajudam ou auxiliam no processo de reprodução. E também onde ocorre a reprodução. Nós temos as flores, os frutos e as sementes dentro desse grupo de órgãos reprodutivos. O primeiro grupo aí que nós veremos, né, são as flores. Elas são responsáveis pela reprodução nas angiospermas, porque as flores e os frutos são característicos exclusivamente do grupo das angiospermas. As flores vão ter a função aí de proteger, né, as estruturas produtoras de gametas, tanto masculinos quanto femininos. Então, elas vão fazer a reprodução das angiospermas e depois da fecundação, elas vão dar origem aos frutos e às sementes. As folhas são formadas por folhas modificadas, que é o que nós chamamos de pétalas e sépalas. As sépalas, juntamente com as pétalas, vão ter a função de proteção, né, dessa planta, dessa flor. E as pétalas também têm a função de atrair agentes polinizadores, como insetos e animais, devido à sua coloração, né? Então, as sépalas são essas folhinhas modificadas verdes que nós temos aqui embaixo das pétalas, e as pétalas são essas coloridas aqui, que no caso dessa planta, né, são cor de rosa. Elas atraem esses agentes polinizadores, como insetos e animais, a partir das suas cores, da sua forma e também do tamanho, né, o que varia de uma flor para outra. Então, as sépalas e as pétalas têm função de proteção e de atrair polinizadores. Mas nós temos estruturas nas plantas que agem diretamente no processo de reprodução, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Nós temos os estames, os ovários e o carpelo. O estame é a parte masculina da flor, que é onde são produzidos os grãos de pólen. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa imagem também tem no livro de vocês, na página 48, nós temos os estames, e aqui dentro deles, ó, os grãos de pólen que são produzidos ali. O carpelo vai ser a parte feminina da flor, que é onde se encontra os ovários, né, que podem conter um óvulo ou mais óvulos. Então, aqui, ó, a gente tem o ovário, aqui o carpelo, e dentro desse aqui a gente consegue ver, ó, que formam vários óvulos. Uma flor ela pode apresentar as duas estruturas, né, que vai ser uma planta e uma flor hermafrodita, que é o caso dessa aqui, né, que tem o estame e o carpelo, ou ela pode ser separada, conter apenas o estame e outra flor apenas o carpelo. Então, para ocorrer a reprodução, os grãos de pólen têm que chegar aí até essa parte feminina da planta, que muitas vezes não vai estar na mesma flor, certo? Então, como que isso acontece? A partir do processo de polinização, que pode ser feito pela água, pelo vento e também muito pelos agentes polinizadores, como eu falei para vocês antes. Então, esse animal, esse inseto, ele precisa pousar nessa planta, né, para pegar esses grãos de pólen e quando ele pousar em outra flor, ele vai estar transportando o pólen para poder fazer o processo de reprodução. Após a fecundação, né, depois que o gameta masculino se encontra com o feminino, forma-se o embrião, que vai ser a semente, e a partir dela vai se desenvolver o fruto. Então, só para vocês lembrarem, o óvulo fecundado, né, essa parte daí do ovário da planta, quando ele desenvolve um óvulo e ele é fecundado ali pelo gameta masculino, forma a semente. Quando o ovário se desenvolve, forma-se o fruto. E falando em fruto, ele é o nosso próximo órgão reprodutivo. Os frutos têm a função de proteger a semente
e ajudar na sua dispersão. Então, ajudar que essa semente seja levada para outros lugares, dando origem aí para uma nova planta, certo? E como que ele pode ajudar nessa dispersão? Quando os animais se alimentam desse fruto, eles acabam levando essas sementes para outros locais. E também elas podem grudar aí nos pelos desses animais e serem levadas para outros locais. E assim que elas entrarem em contato com o solo, elas vão ter a possibilidade de germinar e formar uma nova planta, né? Então é muito importante nesse processo de reprodução, esses animais se alimentarem dos frutos. O fruto se origina do desenvolvimento do ovário da flor, como nós vimos antes, após a fecundação, e eles podem ser classificados como frutos carnosos ou frutos secos. Os frutos carnosos são, por exemplo, o pêssego, o abacate, que formam essa como se fosse uma carne, né, em volta da semente. Já os frutos secos vão se enquadrar aí nesse grupo o trigo, o arroz, o milho, as vagens de ervilha, de feijão e de soja. Bom, e aí alguns frutos podem ser classificados como sendo pseudofrutos ou frutos acessórios. Esses frutos, né, pseudofrutos, eles não se originam do ovário da flor, mas sim de outras partes, como é o caso da maçã, por exemplo. Essa imagem mostra como a maçã se origina, né, a partir da flor. Só que nesse caso, a parte comestível da maçã, que é a parte que a gente come da maçã, ela não se origina do ovário, e sim do receptáculo floral, né? Ó, é só vocês olharem aqui na imagem. Também está no livro de vocês. Por isso ela é classificada como um pseudofruto. Também são classificados como pseudofrutos as peras, o morango, o caju, o abacaxi, que é classificado como um pseudofruto múltiplo, né? Olhem aí nessa curiosidade aí no rodapé do livro de vocês. O abacaxi é formado por inflorescências, que são flores agrupadas. E nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após a fecundação e se fundem formando um único fruto. Então, cada um desses gominhos, digamos assim, desse segmento do abacaxi, é formado por uma parte dessa inflorescência, por isso que é considerado aí um pseudofruto múltiplo. E o nosso último órgão reprodutivo é a semente, né, que se desenvolve do óvulo fecundado e abriga lá no seu interior o embrião. Esse embrião é o que dará origem a uma nova planta, né? Então, assim, quando existe apenas um óvulo dentro do ovário da flor, uma única semente se forma, como é o caso do abacate e do pêssego, que nós citamos, por exemplo. Agora, né, quando tem vários ovários, vão formar várias sementes. Correção, quando a gente tem vários óvulos, vão formar várias sementes, que é o que acontece, por exemplo, no caso da melancia, da laranja e do limão. No interior da semente, o embrião vai ficar protegido e acompanhado de substâncias nutritivas, né, que estão localizadas em regiões chamadas cotilédones, que são essas regiões aqui que vocês conseguem ver no desenho. Essas substâncias nutritivas são muito importantes porque são o que vai fornecer energia, né, para o desenvolvimento, até que a planta consiga fazer fotossíntese, né, para se nutrir, produzindo o seu próprio alimento, como nós já estudamos. Então, essas substâncias nutritivas ficam localizadas nos cotilédones e as sementes podem ter um ou dois cotilédones. As sementes com dois cotilédones são chamadas de eudicotiledôneas, que é o caso da semente de feijão, por exemplo, que é mostrada aqui nessa imagem. Ela é chamada de eudicotiledônea. E as sementes que têm apenas um cotilédone vão ser chamadas de monocotiledôneas, que é o caso do milho, que mostra aqui apenas um cotilédone. Bom, então eu falei para vocês, né, que para essas sementes germinarem e formarem uma nova planta, elas precisam do processo de polinização, né, ser levadas pelo vento, pela água ou pelos animais, animais que se alimentam daquele fruto, levando a semente, mas não quer dizer que aonde ela cair, ela vai germinar, certo? Ela precisa de alguns fatores, encontrar condições ideais para que ela germine formando uma nova planta. Quais fatores são esses, né, por exemplo? A temperatura ideal, umidade, ter oxigênio para o seu desenvolvimento, né? Também uma terra fértil. Isso vai depender de cada planta, né? De cada espécie. Cada uma vai ter ali as suas condições
ideais. Algumas precisam só de um local úmido, enquanto outras precisam de muito mais condições favoráveis para conseguirem se desenvolver naquele ambiente. Agora, dependendo da semente, quando ela não encontra essas condições favoráveis, elas vão continuar no seu estado chamado estado de dormência, que é quando elas não germinam, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje sobre os órgãos reprodutivos é essa. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam realizar as atividades propostas, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula.